é doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, onde é também coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. É pesquisadora associada do DOCSA e o PERJ. Tem uma vasta experiência de pesquisa em magistério nas áreas de ciências políticas e comunicação, com ênfase em comunicação política. E os temas com os quais ela trabalha, os principais temas, são comunicação política, mídia e atitudes política, cultura política, jornalismo e política, marketing eleitoral e estratégias persuasivas e comportamento eleitoral. Queria agradecer, primeiro, muito ao convite novo para mim, de estar aqui na SPM, agradecer a Gisela, toda a organização do evento. Está sendo muito rico e instigante para mim participar desses debates, porque a gente fica muito ilhado, às vezes, na turma da gente que trabalha com... Vocês viram que eu só trabalho com comunicação e política, né? Então, você acaba sempre circulando no mesmo meio e a gente tem pouca chance de saber o que está sendo feito em áreas que são muito do meu interesse, como, por exemplo, a análise de comportamento das pessoas, esse olhar antropológico que a gente teve aqui tão bem representado ontem e hoje, e com propaganda, que é um negócio que eu gosto muito desde a graduação. Aí, ouvindo o Everardo ontem, eu acabei pensando que talvez tenha alguma coisa a ver com aqueles antropólogos lá da PUC que sempre tiveram esse gosto. Então, estou aqui com muito prazer, queria agradecer o convite, fazer uma retificação. Na verdade, eu acho que eu enganei um pouco vocês, porque a minha fala não é sobre o filme, né? Eu preparei uma outra coisa, instigada pelo convite, na verdade, uma coisa que eu nunca tinha parado para fazer, que era um pouco uma reflexão sobre o marketing político ao longo dos tempos. E a gente dá aula sobre isso, a gente está sempre remetendo às diversas instâncias em que a persuasão política é relevante para a política, para as escolhas, seja nas democracias ou nos regimes autoritários. Aí eu fiquei pensando sobre isso, até um pouco... Ah, meu Deus. Peraí. Essa sou eu, esqueci de botar aí. Um pouco sem saber como é que vai ser a reação aqui na Escola Superior de Propaganda e Marketing, eu queria começar falando não de marketing, mas de persuasão. Ou seja, eu acho que quando a gente pensa nas estratégias intencionais dos atores políticos para influenciar as decisões políticas, e a gente usa a palavra marketing, muitas vezes ela acaba limitando um pouco a nossa compreensão do fenômeno em si. Porque marketing é uma palavra que tem origem no mercado e acaba fazendo com que a gente pense na venda dos políticos como produtos, certo? No mercadeio, se a gente for usar um termo em espanhol. E, na verdade, a gente, pensando em termos mais abrangentes, a persuasão é algo que sempre fez parte da política. Está na origem da própria política. A ideia de convencer os outros, né? As alternativas políticas à persuasão ou ao convencimento são as piores possíveis. São a força, a violência, o poder econômico, ou seja, na verdade, a persuasão política é aquilo que tem de mais democrático em termos de exercício do poder, porque é o exercício do poder que está remetido às habilidades humanas de comunicação, de se comunicar. Então, eu inicio um pouco por aí, relativizando a ideia de que o marketing seja algo... Ixi, eu vou sempre bater para o lado errado. Né? Na verdade, eu acredito que tem aspectos de continuidade que incidem sobre a ideia de uma evolução. Por isso que até boto evolução entre aspas, porque, na verdade, eu não vejo o marketing como um fenômeno ligado necessariamente aos recentes meios de comunicação de massa ou à profissionalização dos comunicadores da política. Né? Eu preparei uma exposição que, embora ela seja abrangente em termos temporais, ela é muito pouco ambiciosa em termos de conteúdo. Não vou falar nenhuma grande novidade, eu vou falar brevemente, até porque eu queria que isso fosse só uma introdução ao filme
que a gente vai apresentar. E eu não vou falar muito sobre o filme, porque tudo que eu tinha para falar, nos últimos 5 anos, eu procurei editar em 90 minutos. Né? Então, a gente deixa para debater o filme depois, e agora eu só vou colocar algumas ideias e provocações sobre esse mote da minha apresentação, que é uma arqueologia do marketing político. Para baixo. Então, aí eu chamei essa exposição de Tempos e Modos da Política, e acho que a gente pode, da persuasão do marketing político, começando com T igual a 0, ou seja, qual é o tempo zero do marketing político? Eu pensei que a gente pode... Ui! Para cima ou para baixo? Para baixo, para cima. Não. Caramba, vocês vão ver os mesmos slides várias vezes. Pré-história do marketing político. Tempo zero. Não. Eu acho que eu consigo. Então, olha só. De repente, porque daí eu não fico aqui parecendo uma tonta, né? Que não tem a tecnologia básica de apertar o botão, a gente não... Eu, com os meus alunos, gosto muito de começar sempre as discussões sobre marketing político, remetendo, então, a antes de Cristo, certo? Século IV antes de Cristo, Aristóteles, né? Além de várias outras contribuições para a filosofia, ele vai ser o pensador que vai procurar dignificar a arte retórica. Ou seja, não que não se praticasse a retórica, né? Sempre houve situações em que nós tentamos convencer os outros com a fala. Eu falo para os meus alunos assim, a gente tenta persuadir os outros desde que a gente é criança. Mamãe, deixa eu ir, por favor, deixa eu ir por isso, certo? Há razões inquestionáveis para conseguir o que a gente quer. E Aristóteles, na verdade, vai dar uma certa nobreza a essa arte, porque ele vai criar um sistema retórico e vai defender moralmente, né, que a retórica é superior às outras ferramentas de exercício do poder, justamente porque ela é de uso exclusivo humano. A retórica é um instrumento de poder humano por excelência, nenhum outro animal pode usar a retórica como forma de poder. E, ao contrário do que o Platão e outros vão criticar os sofistas, vão sacanear a retórica, vão dizer isso não é, vai contra a verdade, opor retórica e verdade, certo? Aristóteles vai dizer, olha, a retórica é uma ferramenta como qualquer outra. Ela não é nem do bem, nem do mal, essencialmente, certo? E, na verdade, quem é do bem, eu estou assim, traduzindo Aristóteles de uma forma bastante desrespeitosa, certo? Quem é do bem, né, faz muito mal se deixar os outros usarem retórica e não usar também. Ou seja, na verdade, se eu tenho fins nobres e objetivos positivos e eu não usar todos os instrumentos para alcançá-los e concretizá-los, na verdade, eu estou deixando que outros o façam, certo? Então, essa retomada moral da retórica a gente deve a Aristóteles. E a gente então pode ver que na democracia ateniense, lá no século IV a.C., já estava se preocupando com coisas assim tão contemporâneas quanto a imagem, a aparência, a maneira de se colocar, visualmente, tom de voz, adequação do discurso, uso do afeto, da emoção. A gente fica, porque o Duda Mendonça usa a emoção para manipular. Aristóteles diz, a emoção tem que ser muito bem usada, tem que saber usar, tem que colocar, dosar valores têm que estar no discurso político, porque as pessoas fazem opções em função de valor, certo? Então, isso tudo faz parte da política democrática, certo? Mas será que a persuasão está só presente nas democracias? Certamente não, né? Então, o meu segundo ponto, Denise. Obrigada, já ia eu aqui. Segundo ponto é Maquiavel, ou seja, mesmo nos regimes autoritários, né, a retórica é uma arma muito eficiente, ou seja, é melhor ter o povo amigo, um ditador benquisto, um ditador amado, ele é muito mais eficiente do que um ditador que é só temido. O próprio Aristóteles é melhor ser amado ou temido? É melhor ser os dois, certo? E aí estão os grandes ditadores para mostrar que isso é possível, ser amado e temido, certo? Se você não puder ser os dois, se garanta sendo temido, certo? Mas sempre há vox populi, ou seja, a opinião pública, aquilo que o povo pensa, mesmo que ele não seja um eleitor, ou seja, ele não seja o detentor direto do poder, como na democracia, ele é um poder, certo? E um poder fácil,
Maquiavel vai falar assim, é muito mais fácil, mais econômico você ter o povo amigo do que ter a elite, os grandes, os nobres amigos, porque esses caras eles estão disputando o poder com você. E o povo não. O povo ele só quer não ser oprimido. E aí, Maquiavel vai se desdobrar em conselhos, que são conselhos do marqueteiro. Maquiavel é o primeiro marqueteiro, ele sugere aquilo que hoje a gente vai chamar de gestão da imagem, certo? Cuidar da aparência, não importa a sua verdade se você não souber apresentá-la. É o ditado da mulher de César, que vocês conhecem, né? Não basta ela ser honesta, ela tem que parecer honesta. Se ela for honesta e parecer uma vagabunda, não tem, entendeu? Não adianta nada, não tem nenhum efeito político. Então, estamos vendo que existe uma importância estratégica da persuasão, né, e dessa gestão da imagem, mesmo nos contextos autoritários. O terceiro ponto, para a gente não deixar de fora, que é a origem da palavra propaganda. Tira daqui. Daqui a pouco eu estou pegando, você não fazendo. Que é a origem da palavra propaganda, né? Tem origem religiosa no esforço da Igreja Católica para propagar a fé, certo? Então, a gente tem aí também esse elemento na pré-história do marketing político, certo? A própria palavra propaganda tem essa origem. Acho que da pré-história é isso, né? Eu vou passar bem rapidamente mesmo, gente. Tempo 1 do marketing político, né, pensando numa evolução que eu estou colocando aqui didaticamente, mas, na verdade, ela não é linear assim, né? Mas, se a gente pensar, então, depois desse momento, a grande mudança seguinte vai se dar, acho que pode apertar o botão, com a evolução também da democracia. Ou seja, na medida em que os Estados nacionais se afirmam e você passa a ter uma burguesia mais atuante, você passa a ter, né, a imprensa, que é uma invenção lá do século XV, XVI, ela se torna uma imprensa jornalística, ela deixa de ser os boletins econômicos que circularam e passa a ter uma atuação mais política, certo? E aí tem momentos desse longo período, né, que vai marcando um pouco um progresso das formas de comunicação política, né? A gente tem uma extensão gradual do sufrágio, a gente tem uma organização dos partidos, né? E se você for ver, então, analisando a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a gente tem grandes marcos nas revoluções, né? Por exemplo, a Revolução Francesa e a independência americana são marcos desse processo de uma comunicação política mais descolada do Estado, mais independente, certo? E, portanto, mais influente, né? Na concepção de Habermas da esfera pública, por exemplo, é fundamental essa ideia, né? Embora ele vá limitar historicamente, vai dizer, essa esfera pública era burguesa, era uma esfera, né, insuficiente, depois, inclusive, ela decai e abre o cenário para a indústria cultural. Mas, naquele momento, ele vai enxergar ali um poder também, certo? Esse poder por um lado, dos jornalistas, certo? E, por outro lado, das comunicações, dos esforços de propaganda e de persuasão por parte dos Estados. Aí tem coisas muito interessantes, tem um livro do Balzac que chama Os Jornalistas, contando um pouco esse papel político dos jornalistas. Uma das características importantes aí é que, nessa época, os veículos de comunicação, a imprensa escrita, né, era partidária, ou seja, ela estava associada aos diversos grupos. Então, você tinha a imprensa jacobina, a imprensa girondina, você tinha a imprensa de um lado e do outro, e, na verdade, isso era bastante legítimo, certo? Dentro do jogo do poder. E esse jornalismo vai se consolidar como um poder complementar, eu diria, ao poder do Estado. E aí a gente vai avançando rapidamente para o
tempo 2, certo? Que seria a consolidação da democracia com uma inclusão praticamente universal das pessoas, né, e dos meios de comunicação de massa. Aí eu falo, é um longo século XX, certo? Ao longo do qual a gente tem, né, também o desenvolvimento, a proliferação e a universalização dos meios de comunicação eletrônicos, né? Vai entrar o cinema, o rádio, a televisão, com um efeito político muito grande, né, que é recebido pela academia e pelos intelectuais com um grande sobressalto. Ou seja, se você for ler os textos sobre o rádio ou o cinema nos anos 20, 30, é muito assustador o poder desses meios de comunicação para a persuasão política. Certo? Aí tem as histórias famosas, o programa de rádio do Orson Welles sobre o ataque de Marte, as iniciativas de guerra. Aqui, nesse momento, é muito interessante, certo? A propaganda de guerra feita pelos Estados. Os exemplos tradicionais são o nazismo, com o uso do rádio, do cinema, mas a gente também tem um enorme investimento por parte dos aliados, e aí tem desde as histórias sobre as fotos de guerra que são encenadas, né, que são montadas e posadas para ser mais dramático, mais realista do que seria se fosse jornalístico, né? Tem a consolidação das relações públicas. Eu trouxe, vocês querem assistir uma propagandinha? É porque, como depois tem o filme, eu não queria gastar muito tempo com isso, mas eu acho que vocês vão gostar de ver. Tá ali. Não, tem que clicar, porque é um filminho de 3 minutos. Deixa eu só contar para vocês. É um desenho animado americano do período da Segunda Guerra, que é o soldado. E a parte mais interessante é... Vocês vão vendo, eu vou falando um pouquinho, depois eu deixo vocês ouvirem. É muito interessante. É o mesmo cara que faz o Pernalonga, se eu não me engano. O desenho é parecido. A soldier returns from the global grind. Home is ahead, the front is behind. A soldier returns, and his hometown is Ele é proud. um anti-exemplo de Look tudo at aquilo that que o brass soldado band. americano não deve Look at fazer. that crowd. A returning hero has, no doubt, a million things to talk about. Safe at home, away from battle, restricted stuff makes harmless prattle. Our outfit's number 999. Now, we hold the center of the line. The British hold the hills just west. A pillbox here, machine gun nest, 200 medium tanks, the best. Now you've got that off your chest. Why not go out and blab the Ele vai rest? contando muitos segredos de guerra para todo mundo. Cada vez mais, aí, no final ele acaba destruindo todo um batalhão americano, porque ele contou o segredo da bomba atômica, onde é que os americanos iam atacar mais. They knocked out Battery B. If those nips ever start to push, they'll shove us in the sea. Flashing to you, the news of the day. Our new secret weapon did this to the foe. What hit you, Tojo? Wouldn't you like to know? I know what did it, what made the big hole. Our new flying bazooka with radar control. You see, I know all about it. I was right there. I seen it with my own eyes. The propelling charge is attached to the tail surface, and the booster adapter activates the public, which sets off the fuse neutral test. Therefore, giving the bore a casual stroke pending on the setting of the carburation, which is timed with the 88C spark plugs, which in time can for instance. Our very next move, this is straight from the boss, is amphibious attacks on a Shusharl YouTube. I'm done with... Ele, na verdade, continua isso. Ele vai